Boa noite. Boa noite. Coisa boa. Segunda-feira, semana começou a todo vapor. Nós estamos aqui depois de um dia intenso de atividades, não é mesmo? Na casa do nosso Deus, do nosso Pai, para ouvirmos um pouquinho mais a respeito daquilo que Deus ele tem planejado para a nossa vida. Na noite de ontem, o sol está chegando, normal, né? Muito bem. Na noite de ontem eu apresentei para vocês a minha família. Na noite de hoje eu quero tirar uma foto de vocês para apresentar vocês para a minha família. Tá ok? Então, fica aí paradinho nesse instante. Deixa eu registrar aqui. Isso. Muito bem. Falei ontem com a esposa. Conversei com ela hoje novamente. E aí ela falou: mande uma foto que eu quero conhecer esse povo animado aí. Em alguma oportunidade nós iremos vir passear e tirar férias aqui. Gostei da cidade de Albatroz. Tirando o clima aí que aparentemente é um pouquinho mais frio, né, do que a minha região lá, mas é muito agradável, muito gostosa aqui a região. Mas que Deus seja louvado, meus queridos amigos, irmãos, porque você escolheu estar no melhor lugar do mundo nessa noite, na presença do Pai. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho a respeito do plano original de Deus para mim e para a sua vida. E aquilo também que é uma busca incessante do ser humano. Você já parou para perceber, para poder analisar, que todo ser humano, ao nascer, independente das dificuldades, das lutas, dos desafios, a gente sempre busca na nossa jornada o quê? A felicidade. A gente sempre está, através das escolhas que nós fazemos, buscando ser feliz. E é interessante que nos últimos 2 dias nós estudamos exatamente a respeito das ações de Deus a fim de restaurar novamente a felicidade para a existência humana. No primeiro dia nós vimos exatamente que em uma guerra que aconteceu no céu, Cristo Jesus ele saiu vencedor, e no céu ele trouxe novamente a ordem, a paz e o início da felicidade novamente para aquele povo que habita no céu, os anjos. Porque essa felicidade só vai ser plena, completa, quando todo o universo for restaurado à sua ordem original. Em um segundo momento, na plenitude dos tempos, Cristo ele vem a esse mundo em natureza humana, e ele agora assume o meu e o seu lugar e morre na cruz do Calvário a fim de que nós tenhamos uma segunda chance, uma nova oportunidade, a fim de que aquilo que Cristo um dia idealizou para mim e para você, de fato nós possamos experimentar plenamente na nossa vida. Porque é interessante nós notarmos que aqui na Terra nós dificilmente conseguimos o quê? Ser 100% felizes. Porque sempre existe algo que insiste em nos atrapalhar de ser 100% plenamente felizes, de desfrutarmos completamente daquilo que Deus um dia idealizou para mim e para você. E é interessante que existe uma palavrinha muito conhecida, que é exatamente essa palavra assombro, que significa exatamente o quê? É quando, por exemplo, alguém diz assim para você: eu estava tão feliz que eu chorei rios. Ou seja, a pessoa de tão feliz que ela estava, ela começou a fazer o quê? A chorar. É um paradoxo, né? Como pode uma pessoa estar em sua plenitude de alegria, de felicidade, e fazer o quê? Chorar. O silêncio ele era tão profundo que se tornou até mesmo ser ensurdecedor. Ou seja, mais exatamente um paradoxo. Como pode o silêncio ele se tornar ensurdecedor? E muitas vezes esses conceitos do mundo vêm exatamente para poder tentar nos influenciar a respeito da palavra de Deus, para tentar nos desmotivar a estudar a palavra de Deus. Você já parou para perceber que muitas vezes existe um grande misticismo, uma grande visão negativa a respeito da palavra de Deus, e especialmente a respeito do livro do Apocalipse, que é um livro que nós estamos estudando nos últimos dias aqui?
E é interessante que quando se fala em Apocalipse, hoje eu joguei no Google para poder ver as primeiras imagens que apareciam quando se coloca exatamente essa palavra. E foi exatamente esse tipo de imagem aqui que apareceu. Esse tipo de imagem. E outras ainda pior. E se você depois tiver um pouco de dúvida, clica quando você chegar em casa exatamente no Google ali, Apocalipse, para você ver o que vai vir. É interessante que o ser humano, a mídia, os meios cinematográficos, eles procuram produzir por detrás da palavra Apocalipse exatamente um conceito de devassidão, de destruição, algo completamente catastrófico que nos atemorize somente de ouvir falar a palavra. E aí muitas vezes pessoas que não têm uma profundidade do conhecimento da palavra de Deus, elas ficam temerosas, receosas de abrirem a Bíblia e compreender a respeito daquilo que Deus ele tem planejado para mim, para a sua vida. E eu vou ser bem sincero para vocês que durante um período da minha vida, eu mesmo tinha medo de ler o livro do Apocalipse. Em alguns momentos, quando eu abria a Bíblia para poder ler esse livro, eu me arrepiava todo. Até que em determinado momento eu entendi exatamente o que significa Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela, na sua língua original, ela significa exatamente colocar na claridade. É você tirar algo que estava encoberto e agora tornar ele claro. Ou seja, significa uma revelação. Não tem nada a ver disso que o ser humano ele fala e pinta por aí nos filmes hollywoodianos, mas tem exatamente a ver com algo completamente diferente. E a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, olha que coisa bonita vai dizer para nós. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1. E nós vamos ler aqui os versículos 1, 2 e 3. E olha que coisa interessante que diz aqui no livro do Apocalipse. Achou? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse instante. Santo e poderoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque nessa noite nós temos o privilégio de estarmos na tua casa. E agora temos a tua palavra aberta em nossas mãos. E te rogamos, suplicamos, ó Deus, que o teu nome seja exaltado. E que ao estudarmos a tua palavra, a tua verdade se torne, ó Deus, tão clara como essa luz que ilumina esse ambiente nesse instante em nossa vida. E nos mostre o teu caminho, os teus planos para nós. Em nome de Jesus. Amém. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Felizes, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que fazem o quê? Ouvem as palavras da profecia. E também aqueles que o quê? Guardam as coisas que nela está escritas, pois o tempo está próximo. Olha só que coisa bonita, que coisa interessante que a palavra de Deus nos mostra, completamente ao contrário daquilo que a mídia apresenta, daquilo que muitas vezes é concebido a respeito do tema do Apocalipse. A palavra de Deus nos diz que existem bem-aventuranças, existem felicidades para aqueles que decidem estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, não é nada que está oculto, não é nada macabro, não é nada perverso, mas exatamente o plano que Deus ele tem para o seu povo e a rota para nos conduzir novamente de volta para casa. E Deus sabia exatamente que o tempo está próximo. Que tempo é esse, meus amigos? A volta de Cristo Jesus. Em determinado momento, os discípulos se aproximaram de Jesus. No livro de Mateus está registrado isso. Eles começaram a perguntar e indagar para Jesus agora quais sinais atestariam exatamente do momento da volta dele. E Cristo ali, ele deu
diferentes sinais que demonstravam exatamente que quando nós olhamos para o panorama social, econômico, natural, os meios naturais, as catástrofes que vêm acontecendo ano após ano, o meio político, religioso, nós entendemos exatamente que esse tempo está próximo. E quanto mais próximo nós estamos da volta de Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos estudar, esquadrinhar, nos alimentarmos da palavra dele. Porque feliz, bem-aventurado é aquele que lê. Mas talvez alguém pode argumentar exatamente o seguinte: mas eu não sei ler. Infelizmente, diante da realidade, do contexto ao qual eu vim da minha criação, eu não sei ler. Mas a palavra de Deus nos diz também que existe uma bem-aventurança, existe uma bênção destinada para aquele que, por mais que não saiba ler, tem a capacidade de ouvir. E acima de tudo, bem-aventurado, feliz é aquele que lê, que ouve e faz o quê? Guarda essas palavras que estão escritas na palavra de Deus. Exatamente pelo fato de que um dia, meu querido amigo, que nós escolhamos passar na nossa vida sem dedicarmos tempo para estar na presença de Deus, estudando a Bíblia, procurando entender qual que é o plano original de Deus para a nossa vida, é um dia perdido. É um dia que melhor fosse que nós nunca tivéssemos vivido aquele dia, porque um dia que nós passamos longe da presença de Deus, é um dia que nós vivemos sem viver o propósito ideal de Deus para a nossa vida. É interessante que nós estamos vivendo em uma grande jornada, em uma grande viagem, em direção ao retorno à casa original que Deus ele tem preparado para mim e para você. E para que nós possamos acertar o caminho de volta para casa, para que nós possamos pegar a via correta e chegarmos ao destino certo, é necessário que nós tenhamos aberto em nossas mãos diariamente o mapa que nos conduz pelos caminhos seguros da vida. Eu me lembro que em determinado momento da vida ainda não existia todas essas tecnologias que nós temos hoje com grande facilidade em mãos. Eu e um amigo, nós resolvemos fazer uma viagem. Nós nessa viagem não tínhamos tanta facilidade tecnológica como GPS, telefone com mapa, entre outras coisas. E naquela época, aqueles que são um pouquinho mais experientes, isso não significa que eu sou velho, viu? Significa que eu sou um pouquinho mais experiente. Mas você vai se lembrar que um pouquinho, alguns anos atrás, para que você pudesse viajar por uma rota que você não conhecia, o que você precisava fazer? Você pegava um mapa, né? Aqueles de papel, e às vezes você precisava dobrar ele em 10 pedaços, 20 pedaços ali para poder comportar. E quando você começava ali, antes de sair de casa, você traçava toda a rota que você iria fazer do início ao fim no mapa. E de tempos em tempos, na viagem, o que era necessário fazer? Você parava o carro, ou então, enquanto um ia dirigindo, o outro ia dando as coordenadas. E eu gosto de pensar que a palavra de Deus é exatamente esse mapa seguro que nos orienta pelos caminhos da vida, a fim de que nós sejamos capazes, habilitados de tomar as melhores decisões possíveis, a fim de que em meio às encruzilhadas, em meio aos caminhos alternativos que o inimigo muitas vezes coloca diante de nós, nós não venhamos ser confundidos, para que nós possamos exatamente ser felizes no início, no meio e ao final da nossa jornada. Porque mais importante do que começar corretamente, é importante você chegar ao destino almejado. Em alguns momentos, os noticiários eles nos mostram de acidentes que muitas vezes acontecem com algumas pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, quando as pessoas colocam ali nos seus GPS alguns endereços e, por incrível que pareça, o GPS as desvia da rota. E muitas vezes essas pessoas elas vão parar em alguma comunidade ali no Rio de Janeiro. E muitas vezes as pessoas acabaram perdendo a vida. E todas as vezes, meu querido amigo,
irmão, que nós procuramos seguir a nossa vida, dizendo assim para Deus: Deus, no dia de hoje eu não quero a tua orientação, no dia de hoje eu vou tomar as escolhas por conta própria, porque eu já tenho bastante experiência de vida. É exatamente a loucura de colocarmos no nosso GPS um caminho que irá nos levar diretamente para a morte, porque um dia longe da presença de Deus, só Deus sabe o que pode acontecer na nossa vida. A palavra de Deus nos diz ainda que existe uma segunda bênção para aqueles que esquadrinham a palavra de Deus. A primeira bênção que nós encontramos ao estudar a palavra de Deus é que nós encontramos o propósito para a nossa vida. Nós entendemos exatamente o caminho pelo qual nós precisamos seguir. A segunda bênção que nós encontramos é exatamente que nós entendemos que a nossa vida não termina aqui. Por mais que muitas vezes problemas, desapontamentos, tristezas insistam em bater a nossa porta, por mais que muitas vezes sejamos pegos de surpresa com um telefonema na metade da noite que tira o nosso chão, nós entendemos que a nossa vida não se resume a um curto período de tempo sobre a face da terra. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 14, verso 13 o seguinte: escreva: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. O Espírito diz: sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras o seguirão. A palavra de Deus nos mostra, meu querido amigo, meu querido irmão, que a despeito das lutas que nós estejamos travando, por mais que muitas vezes um dos piores inimigos que nós tenhamos que conviver nesse mundo, que é exatamente a morte, nós podemos combater esse inimigo com a segurança perfeita de que a morte não é o fim para a vida daqueles que estão seguros, escondidos em Cristo Jesus. Que isso é simplesmente um pequeno período de tempo, um curto período de tempo, e logo nós seremos chamados pelo nosso Mestre, por aquele que deu a vida por cada um de nós na cruz do Calvário, e nós iremos ressuscitar, a fim de que nós possamos viver o plano original que um dia Ele traçou para a vida de cada um de nós. Amém? Então você pode ter segurança em meio às frustrações da vida. Algumas pessoas dizem o seguinte, que existe jeito para tudo, menos para a morte. Mas as pessoas que falam isso estão equivocadas, ou não conhecem a respeito de Cristo Jesus, porque até mesmo para a morte existe solução, e a solução se chama Jesus Cristo. Uma terceira bênção, felicidade que nós encontramos também ao estudar a palavra de Deus, consiste exatamente que nós temos segurança quanto ao nosso futuro. Nós podemos caminhar em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio à incerteza que muitas vezes o mundo nos impõe, certos de que nós temos confiança de que no futuro, de que no final tudo irá terminar bem. Então, meu querido amigo, se hoje as coisas não estão exatamente do jeito que você gostaria, se hoje existe alguma coisa que tem machucado o seu coração, se existe alguma coisa que tem insistido em roubar a tua paz, saiba que ainda não é o fim. Saiba que, por mais que as situações estejam fora do teu controle, Deus, Ele tem todas as situações sob o controle dele, de que no final tudo terminará bem, que nós podemos confiar nesse Deus que não somente nos criou, que não somente planejou um sonho grandioso para mim e para você, mas que tem a nossa vida gravada nas palmas das suas mãos. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 16, verso 15 nos diz exatamente o seguinte: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Ah, meu querido amigo, meu querido irmão,
Se é verdade que Deus ele tem o controle de todas as coisas, Deus ele conhece o fim desde o princípio, e de que no final todas as coisas irá terminar bem, também é verdade que nós precisamos diariamente na nossa caminhada estarmos vigilantes, estarmos atentos, percebidos quais escolhas nós temos feito para a nossa vida. Porque a palavra de Deus nos adverte exatamente que no momento em que nós menos esperarmos, exatamente naquele momento em que as pessoas elas começam a entrar em um estágio de sonolência, de letargia, é exatamente nesse momento que Cristo ele virá. E é interessante que a palavra de Deus ela nos afirma com segurança em Efésios capítulo 2 que pela graça nós somos salvos, porque isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A palavra de Deus também nos diz que nós precisamos, a partir do momento que experimentamos a salvação de Deus em nossa vida, vivermos uma vida de comunhão, de santidade com Deus, uma vida de obediência aos seus preceitos, não para que nós possamos obter algum favor de Deus, não para que nós possamos nos tornar um pouco mais merecedores das bênçãos que Deus ele diariamente nos concede, não para que o nosso futuro possa estar seguro, mas porque nós temos a segurança que o nosso futuro já está assegurado por meio dos méritos de Cristo Jesus. E a partir desse momento, a resposta natural de um coração grato é viver em obediência a um Pai de amor, que fez tudo que era necessário a fim de providenciar uma vida de felicidade para os seus filhos. E eu gosto de pensar exatamente a seguinte questão: quantos aqui têm veículos? E pensa junto comigo. Você tem seguro no seu carro? Imagina junto comigo que todas as vezes que você sai com o seu veículo que está assegurado, então independente do que aconteça, você tem o quê? A segurança de que se alguma coisa acontecer no futuro, um dia, uma semana, um mês depois, você tem o seu bem ressarcido. Mas todas as vezes, meu querido amigo, que você vai para o centro da cidade, que você vai para alguma localidade que você sabe que é perigosa, você sai e deixa o seu veículo completamente aberto com a chave na ignição? Mas por que ninguém faz isso sabendo que tem seguro? Se alguém roubar, o seguro não vai te dar outro? Não é só acionar o boletim de ocorrência? Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que nós precisamos fazer a nossa parte. Uma coisa não anula a outra. Mas é interessante, é curioso nós percebermos que hoje existe por aí afora uma ideologia, uma teoria de que, pelo fato de que nós somos salvos por Cristo Jesus, nós não precisamos mais fazer o quê? Guardar a lei de Deus. Porque o que Deus se importa é com o nosso coração. Porque nós somos salvos pela graça e está tudo certo. Mas perceba uma coisa, meu querido amigo, que nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Essa graça que nos alcançou e que tem o poder de transformar a minha e a sua vida custou um alto preço, a fim de que nós possamos viver em novidade de vida, a fim de que nós possamos viver uma vida de segurança nas mãos daquele que nos redimiu, que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Eu gosto de pensar nas leis de Deus exatamente como um guarda-reio. E a gente que está acostumado a viajar bastante, pegar estrada, a gente constantemente presencia o quê? Os guarda-reios. E eu gosto de pensar exatamente o seguinte: o guarda-reio ele está ali exatamente para poder impedir as pessoas de transitarem pelas vias, ou para poder trazer a segurança para aqueles que transitam pelas vias. Exatamente para poder trazer segurança. Exatamente porque aqueles que idealizaram a pista, a estrada, eles entenderam que em determinados momentos, em determinados locais da pista se fazia necessário exatamente ter o quê?
aquela grade de proteção, de segurança, exatamente para poder impedir que as pessoas caíssem em um precipício. E a lei de Deus, que é boa, pura, perfeita e agradável, ela existe na minha e na sua vida exatamente a fim de que nós possamos desfrutar, ainda que aqui nessa terra, de maneira um pouco pálida, essa felicidade que um dia nós teremos a oportunidade de desfrutar plenamente da presença de Deus. Agora, você já parou para pensar se nós vivêssemos em um mundo de completa anarquia, onde cada um fizesse as suas próprias regras, as suas próprias leis, onde se desse na cabeça do ser humano, ele ia lá e entrasse na casa do outro para poder pegar aquilo que ele achasse interessante? Em pouco tempo, a humanidade ela iria se destruir. E uma segunda bênção que nós encontramos exatamente porque quando nós estamos nas mãos de Cristo Jesus, salvos por meio da graça de Cristo, nós temos segurança no futuro porque nós caminhamos uma caminhada de obediência à vontade original de Deus para o ser humano. Mas existe um quarto aspecto também que a palavra de Deus nos mostra, que é exatamente a felicidade em fazer parte. Fazer parte do quê? Fazer parte de algo muito maior do que a nossa própria existência. E nós entendemos o nosso real valor. É interessante que a sociedade, os meios de comunicação, a mídia, ela constantemente, através de propagandas que ela veicula, ela procura exatamente imprimir sobre o ser humano o seu valor. E é interessante que ao longo da sua jornada, algumas pessoas em busca exatamente de se afirmarem no meio da sociedade, trabalham desesperadamente a fim de conquistar aos olhos da sociedade um valor que aos olhos de Deus não significa nada. Porque muitos pensam que para poder ser importante é necessário ter posses materiais, que para poder ser reconhecido e respeitado é necessário estudar de maneira enfadonha e acumular títulos e mais títulos. Alguns outros pensam que para poder ser importante, ser aceito na sociedade, é necessário que ela seja uma pessoa influente dentro da sociedade, que conheça as pessoas mais importantes, e aí assim ela consegue atribuir a si mesmo valor. Mas é interessante que na palavra de Deus, Deus nos mostra que o nosso real valor não está atribuído àquilo que o mundo ele impõe sobre nós, mas exatamente a autoestima que Deus estabelece sobre os seus filhos, ao ponto de não somente nos amar, de entregar o seu filho, mas de também nos convidar para um grande banquete, que muito em breve vai acontecer. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 19, verso 9 o seguinte: escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E se tem uma coisa que é bonita de assistir, é o quê? Festa de casamento, não é verdade? As pessoas geralmente escolhem as melhores roupas para poder estar nesse momento ímpar da vida do casal. E quando você começa a descobrir que alguém que você gosta muito vai se casar, qual que é geralmente o sentimento que a gente começa a alimentar dentro de nós? Eu quero ser convidado para esse casamento, para essa festa. Quando será que vai chegar o meu convite? E aqui nessa igreja, tem alguém aqui que já foi convidado para poder participar do casamento do prefeito da cidade? Ninguém? Como assim? Então vocês não são importantes não, hein? Eita vida! Mas tem alguém que já foi convidado para o casamento do governador do estado? Também não? Presidente do país? Ixi, mas acho que eu estou no lugar errado mesmo, olha só. Eu achei que eu estava vindo para uma igreja de pessoas importantes, para conversar com pessoas importantes. Eu estou sabendo agora que vocês não foram convidados nem para o empresário mais importante da cidade. Também não.
Já parou para perceber que quando nós começamos a atribuir valor a nós facilmente temos uma tendência a nos frustrarmos, a nos decepcionarmos, pensarmos muitas vezes até mesmo que não existe um porquê nós vivermos a vida se nós somos simplesmente mais um em mais de bilhões de pessoas que estão no planeta. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós somos considerados da mais alta estima aos olhos daquele que mais importa que nós sejamos achados como pessoas importantes, especiais, aos olhos do nosso Deus. Ao ponto de Deus ele nos dizer que existe um banquete preparado, e feliz é aquele que foi convidado para esse banquete. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu querido amigo. Saiba que todos aqueles pelos quais Cristo Jesus ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário está sendo convidado para esse banquete. Saiba que nessa noite, se em algum momento da sua vida, em alguma festa especial de alguém que quem sabe você estimava muito, te esqueceu, deixou de enviar um convite para você, nessa noite Cristo Jesus está te convidando para a maior de todas as festas que irá acontecer no universo. Só depende de mim e de você para estarmos lá. A escolha para participarmos desse grande banquete está em nossas mãos. O convite já foi preparado, a mesa já está pronta, mas para que nós possamos participar desse grande banquete, nós não podemos entrar nele de qualquer forma. Nós precisamos ter os trajes nupciais. Hoje, no Ocidente, talvez essa fala não faça tanto sentido como no passado, porque geralmente quando você é convidado para uma festa, é você mesmo que vai até um estabelecimento, compra suas roupas e então se veste da melhor forma possível para poder ir até o evento. Mas nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, era algo completamente diferente. Quando alguém era convidado para poder participar de um casamento, de um grande evento, e era convidado especial do rei, dos noivos, recebia juntamente com o convite era exatamente uma túnica, uma roupa especial, e era exatamente através dessa roupa que os convidados eles eram identificados, a fim de que ninguém entrasse de maneira intrusa, como um penetra na festa. E a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado, felizes são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, meu querido amigo, para que eu e você tenhamos a oportunidade, o privilégio de participarmos desse grande banquete, dessa grande festa que o Pai tem preparado para aqueles que o amam, é necessário que hoje eu e você também aceitemos a graça de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Porque tudo na nossa vida e sobre a felicidade da existência do ser humano não tem nada a ver com o que a gente faz, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus ele faz por nós. A gente simplesmente entra no bonde de carona, porque tudo é Deus que faz por nós. Existe um quinto aspecto também que a palavra de Deus nos mostra, uma quinta bênção, uma quinta bem-aventurança, que é exatamente a certeza de que nós, em Cristo Jesus, nos tornamos mais que vencedores. A palavra de Deus vai nos dizer exatamente que bem-aventurados e santos são os que participam da primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante quanto tempo? 1000 anos. A palavra de Deus vai nos dizer ainda a respeito de duas mortes. E no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, vai nos dizer exatamente de uma morte que a todo ser humano está destinado a passar pelo menos uma vez na vida. Que é exatamente depois de um período de tempo, que a Bíblia vai dizer entre 60 a 70 anos, passou de 80 é o quê? Canseira e enfado.
E é natural que, se Cristo não voltar, muitos dos que nós estamos aqui hoje ouvindo essa mensagem iremos descansar ou para a ressurreição da vida, ou para a ressurreição do juízo. E é exatamente essa segunda morte que Cristo ele veio para poder nos livrar, para poder nos libertar. Aquela morte que Apocalipse capítulo 20, versículo 15, ele vai nos dizer que depois de 1000 anos se passarem, então aqueles que se irão ressuscitar depois dos 1000 anos serão lançados dentro de um lago de fogo e enxofre, e as suas memórias nunca mais serão lembradas. Sabe, meu querido amigo, meu querido irmão, todas as vezes que nós escolhemos estudar a palavra de Deus, todas as vezes que nós escolhemos andar pelo GPS, pelo mapa que Cristo ele nos orienta na palavra dele, todas as vezes que nós dizemos não para o mundo e sim para Jesus, todas as vezes que nós nos apropriamos dos méritos preciosos de Cristo Jesus, através do sangue precioso dele derramado na cruz do Calvário, através da morte que ele teve que suportar, para que eu e você não tenhamos que suportar a segunda morte, nós nos tornamos mais do que vencedores, porque nem mesmo a morte tem poder sobre a vida daqueles que escolhem andar nos caminhos de Cristo Jesus. Então se lembre que, se em algum momento da sua vida você perder alguém que você amava, não é o fim. Se lembre-se que, se quem sabe você se encontra hoje em um estado de vida avançado, depois de muitas bodas que você comemorou na sua vida, tenha segurança em Cristo Jesus, que a nossa vida não se limita a uma pequena fração de tempo aqui nesse planeta, porque Cristo Jesus ele tem reservado algo ainda maior e melhor para mim e para você. Porque Cristo ele resolveu o maior problema que existia para o ser humano, que era exatamente a morte. É por isso que Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele vai dizer exatamente o seguinte: onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está o teu poder? Porque Cristo Jesus, ele venceu. E é somente questão de tempo. E aqueles que confiam em Cristo Jesus também vencerão. Um penúltimo aspecto que a palavra de Deus também nos apresenta é exatamente que existe felicidade em ser guardião da palavra de Deus, que nós nos tornamos a partir do momento que aceitamos Cristo Jesus e a sua graça sobre a nossa vida, embaixadores do reino de Deus sobre a face dessa terra. Porque a palavra de Deus nos diz que eis que venho em breve, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E é interessante que, quando a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, ele está dizendo não somente em guardar num aspecto intelectual, num aspecto abstrato, mas é um aspecto de que nós absorvemos a palavra de Deus, colocamos isso em prática na nossa vida também, e nos tornamos um embaixador, a fim de que a mensagem que um dia alcançou a nossa vida venha alcançar a vida de outras pessoas também. Amém. Em determinado momento, um dos grandes pacifistas que existiu durante o século XX, Martin Luther King, ele disse o seguinte: o que vale não é o quanto se vive, mas como se vive. E sabe, meu querido amigo, meu querido irmão, não importa quantos anos de vida você vai passar sobre a sua história aqui nessa terra, não importa quais serão os caminhos que você vai percorrer, se durante a sua existência você tiver escolhido andar longe da presença de Deus. E não é simplesmente andar de maneira tímida, mas é andar intensamente, com finalidade, com propósito, porque foi exatamente para isso que Cristo um dia te chamou. Foi exatamente para isso que um dia Cristo ele te salvou, te libertou das garras do mal, a fim de que você possa se tornar um embaixador, e através da sua vida outras pessoas possam conhecer a respeito do plano maravilhoso de Deus de felicidade para a história humana. Cristo hoje ele quer usar a mim e a você
Cristo hoje Ele quer resgatar a mim e a você, a coroa da vida, a fim de que nós possamos verdadeiramente desfrutar da felicidade perpétua que Deus Ele tem planejado para cada um dos seus filhos. A palavra de Deus encerra dizendo o seguinte, no livro de Apocalipse, capítulo 24, verso 14: bem-aventurados os que lavam as suas vestes, sim, assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Quando eu era criança, eu morava em uma chácara. Nessa chácara que eu morava, ela era muito especial, porque a maior parte da minha existência, da minha história de vida, eu morei dentro dessa chácara. E nessa chácara tinha muitas variedades de frutas, mas tinha um pé de manga que era especial, porque além dele produzir frutas extremamente saborosas, ela trazia uma sombra que era maravilhosa. E todos os dias, quando eu chegava da escola, eu armava uma rede nesse pé de manga, e ali eu descansava por algumas horas. E eu me lembro de momentos muito agradáveis que eu vivi ali, momentos especiais que Deus Ele permitiu que eu vivesse. Mas a palavra de Deus nos diz que existe uma árvore ainda mais especial, que todos nós teremos a oportunidade de desfrutar, não somente das sombras que essa árvore tem a nos proporcionar, mas que Cristo Ele irá nos convidar para poder experimentar o fruto dessa árvore, que nós iremos nos alimentar das folhas dessa árvore que servem para a cura, para a restauração de todos aqueles que no passado viveram um grande conflito nesse mundo, mas que em algum momento da sua história tiveram um encontro especial com Cristo Jesus e tiveram a sua vida transformada. Sabe, meu querido amigo e irmão, isso é o que Deus Ele tem preparado para mim e para você. Na nossa mente limitada, nós não conseguimos nem mesmo mensurar o que de fato vem a ser felicidade, porque todas as vezes que nós começamos a desfrutar de momentos de alegria, vem alguma situação e rouba a nossa paz. Seja uma luta pessoal que quem sabe você tem travado, porque você tem entendido através do estudo da palavra de Deus, de que vale a pena confiar em Deus inteiramente a sua vida, porque você tem entendido através do estudo da palavra de Deus que você tem feito, de que os planos de Deus para a sua vida são maiores e melhores do que os planos que um dia, quem sabe, você construiu para a sua existência. Mas todas as vezes que você inicia essa jornada de andar ao lado de Cristo Jesus, passa algum tempo e você cai. Quando você se depara diante das lutas da vida, muitas vezes você se esquece de chamar Cristo Jesus para poder lutar ao seu lado por você. Quem sabe hoje eu esteja falando para pessoas que têm sido um colecionador de fracassos, que quanto mais tem tentado lutar, mais tem percebido que não tem conseguido ser um vencedor. Talvez eu esteja falando para alguém que tem travado uma luta dentro do lar, por ver que o seu lar não é exatamente da maneira como um dia você pediu a Deus, e isso tem roubado muitas noites de tranquilidade quando você coloca a sua cabeça no travesseiro.
E muitas vezes, quem sabe, você em lágrimas tem se perguntado e perguntado a Deus aonde está a felicidade que um dia Ele prometeu que te daria. Aonde está a vitória que você tanto busca conquistar na sua vida? Mas sabe, meu querido amigo, que a palavra de Deus nos diz o seguinte no livro de João: Cristo, Ele não nos garantiu que nós teríamos uma vida aqui nesse mundo fácil. Ele não nos deu a certeza de que a nossa vida aqui nessa terra, a partir do momento que nós escolhêssemos caminhar ao lado dele, segurando nas mãos dele, seria uma vida isenta de dificuldades e provações. Mas Ele nos deu a segurança de que nos momentos mais difíceis e desafiadores da nossa vida, Ele estaria ao nosso lado. Então, meu querido amigo, entenda que paz, felicidade em Cristo não é a ausência de conflitos, mas é a segurança de que no final tudo terminará bem. Em breve Cristo vai voltar. Em breve, esse perfeito mapa que nos aponta para a direção certa permitirá que a maior de todas as expectativas da nossa vida, do nosso coração, se torne uma realidade. Em breve você terá a oportunidade de reencontrar queridos que, quem sabe, foram tirados da sua vida, sem a oportunidade de, quem sabe, dizer simplesmente um adeus, um até logo. Porque a palavra de Deus nos garante que aqueles que confiam no Senhor, a morte nunca é um ponto final, mas é simplesmente uma vírgula na nossa história aqui nessa terra. Mas até aquele dia é necessário que nós façamos escolhas, porque, como eu te disse, é pela graça que nós somos salvos. E enquanto você não entender isso na sua vida, você irá continuar lutando, achando que a vitória vai vir por meio das suas forças, e continuará acumulando fracassos ao longo da sua história. Mas nós precisamos entender também que essa graça custou um alto preço. E nós não podemos viver a nossa vida de qualquer forma. Para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, foi necessário que Deus ele largasse o seu trono e viesse a essa terra e assumisse a minha e a sua forma, a natureza humana, a fim de morrer a morte que nós não seríamos capazes de assumir, para que nós possamos ter o privilégio da vida que a Ele era por direito. Nessa noite, Deus ele está te convidando, porque a palavra de Deus, nós vimos essa noite, disse que existem bênçãos, felicidades para aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras que estão contidas na palavra de Deus. E o meu primeiro convite nessa noite é para, quem sabe, alguém que está aqui nessa noite e que tem entendido através dos estudos que nós fizemos até aqui, Deus ele está te convidando para poder conhecê-lo de maneira mais profunda, para poder aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e receber das mãos dele essas vestes especiais, a fim de que você possa ter o privilégio de um dia entrar
no banquete, nas bodas do Cordeiro, e com ele cear por toda a eternidade. Será que Deus ele tem tocado ao seu coração, meu querido amigo, e tem te convidado, e você tem entendido que Deus ele está te chamando para poder estudar a palavra dele e tomar uma decisão na sua vida? Existe alguém aqui nessa noite que tem entendido isso? Posso ver as mãos? Deus seja louvado. Deus ele também está te convidando, não somente para poder estudar a palavra dele, mas para que você possa, de fato, assumir compromisso. Porque muito em breve Cristo vai voltar. Sabe aquela árvore que eu costumava na minha infância deitar embaixo dela naquela rede depois que eu chegava todas as tardes? Essa árvore já não faz mais parte da minha vida. Ficou no passado. Eu nem mesmo sei se ela ainda continua em pé ou se foi. Mas a palavra de Deus nos garante, para todos aqueles que escolhem andar ao lado de Cristo Jesus, nós teremos livre acesso à árvore da vida. Se, meu querido amigo, Deus ele tem te chamado para poder assumir um compromisso ainda mais profundo com Ele, não endureça o seu coração. Não importa quais dificuldades você esteja enfrentando hoje na sua vida, não importa quais lutas você tenha que enfrentar, porque lembre-se, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Se o seu desejo é um dia poder receber da mão de Cristo Jesus fruto da árvore da vida, se o seu desejo um dia poder estar com Cristo Jesus nesse paraíso, onde a felicidade nunca mais terá fim, onde a tua alegria nunca mais será interrompida por um telefonema inesperado no meio da madrugada. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, se o seu desejo é pedir nesse momento ao Senhor que Ele te dê força, para que, independente das lutas, você possa concluir a sua carreira e chegar ao final. Eu quero te convidar nesse momento a ficar em pé, porque eu quero fazer uma oração especial por você. Saiba que caminhar ao lado de Cristo Jesus nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Mas eu te garanto que a companhia de Cristo Jesus é a melhor companhia que nós podemos escolher para estar ao nosso lado. Amém. É a melhor de todas as companhias, porque Ele tem o poder, Ele tem a capacidade, Ele tem a solução, as quais eu e você somos impotentes. Nas mãos dele está a solução da nossa vida. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, exaltado seja o teu nome, grandioso Deus, porque ao estudar a tua palavra nós entendemos, ó Deus, que existem bênçãos reservadas para todos aqueles que escolhem, ó Deus, ler, ouvir e guardar no coração, praticar, ó Deus, as tuas palavras no seu dia a dia. Louvado seja o teu nome, querido Deus, porque o Senhor nos convida para o maior de todos os eventos que acontecerá na história, a festa das bodas do Cordeiro, preparada para todos aqueles que amam e estão se preparando para poder se encontrar com o Senhor um dia.
Querido Deus, aqui está a tua igreja, aqui estão, ó Deus, os teus filhos, que estão respondendo com um sim nessa noite ao Senhor. O Senhor sabe, bom Pai, das lutas que cada um de nós temos travado com os nossos familiares, quem sabe com algum problema de saúde, quem sabe com algum vício, ó Deus, quem sabe, ó Deus, com algum pecado que está se arrastando na nossa vida durante anos. E quem sabe esse pecado seja um grande empecilho para muitas pessoas que aqui estão, se entregarem, ó Deus, nos teus braços e lavarem, ó Deus, as suas vestiduras através do sangue de Cristo Jesus e selarem um compromisso com o Senhor através do santo batismo. Mas que nessa noite, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, a vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário possa ser imputada na vida de cada um dos teus filhos também. Ajuda-os, ó Deus, a olharem somente para o alto, para a frente, e segurarem nas tuas mãos, para que um dia, muito em breve, tenhamos o privilégio de participar da árvore da vida e com o Senhor viver a verdadeira felicidade por toda a eternidade. Leva-nos também agora, Pai, segurança para os nossos lares. Dá-nos a tua proteção, a tua paz. Amém. E perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que você possa estar aqui amanhã, mais uma vez. Amém. Para que mais uma vez possamos ouvir a voz de Deus falando no nosso coração. Você possa continuar permitindo o Espírito tocar o seu coração e continuar caminhando em direção ao lado de Cristo. Amém? Mais uma vez, pastor, muito obrigado por mais uma noite abençoada, né? Que maravilha, que bênção. Lembrando que nós temos um chá, né? Ali atrás, tá? Quem quiser pode passar ali no fundo, tá bom? E que Deus abençoe a todos, que Deus os conduza para os seus lares na sua santa segurança.